Olá pessoal, recebam as boas-vindas aqui para um vídeo mais focado na nossa última ferramenta que nós começamos a falar sobre ela no último encontro do segundo módulo e que precisa de um vídeo específico para que vocês possam ter as orientações de como utilizá-la. Bom, qual o objetivo dessa ferramenta primeiro? Vocês vão se lembrar que no nosso último encontro nós falamos sobre dois pesquisadores que têm visões bastante diferentes sobre a eficácia do uso de recompensas. De um lado nós temos o Alfie Kohn, conhecido pelo seu trabalho Punished by Rewards, e no próprio nome do livro a gente tem a visão dele que as recompensas são tão eficazes quanto as punições. Na verdade elas equivalem a punições, ou seja, o Alfie Kohn ele é diametralmente oposto ao uso de recompensas, sistemas de recompensa nas organizações, não apenas para organizações, né, mas para crianças. Né, ele é extremamente contra a Super Nanny, uma série de artigos dele falando sobre o quanto ele discorda das técnicas utilizadas, empregadas pela Super Nanny para crianças. E do outro lado nós temos a Alice Dickinson, que fez uma resposta ao trabalho do Alfie Kohn, justamente pelo fato dela ter uma visão totalmente diferente da visão dele em relação ao uso de recompensas. E o mais interessante é que eles não estão debatendo apenas os seus pontos de vista. É claro que há vieses, é claro que há pontos de vista, há interpretações, mas também há pesquisa, também há dados e fatos. Os dois estão respaldados por pesquisas científicas, subiram nos ombros de gigantes para embasar os seus argumentos. Ou seja, não necessariamente os gigantes estão indo todos para a mesma direção. Né? Eu posso ter gigantes caminhando para todos os lados e pessoas amparadas sobre o ombro desses gigantes olhando para diversos pontos. E dificilmente um fenômeno complexo ou um problema complexo se resolve apenas com um ponto de vista, até porque quem estuda sobre complexidade já garante e assegura que no sistema complexo nenhum ponto consegue ter a visão do todo. Normalmente os pontos têm a visão só do que fazem, do que pensam, de onde agem, né, mas não do todo. Então, dificilmente a gente vai ter alguém que consiga ter a visão do todo quando o assunto é recompensas e incentivos. Portanto, se eu embaso as minhas pesquisas apenas na visão de um deles, eu já começo com as minhas pesquisas enviesadas, não é verdade? Imagina que eu reúna os autores que o Alfie Kohn traz nos seus artigos para embasar que recompensas são ruins. Eu vou conseguir fazer isso. Mas não é que de fato isso seja verdade. É de que de fato eu selecionei as pesquisas que me interessavam para justificar o meu ponto de vista. Mas e os outros gigantes que estão olhando para outros lados? Como ficam? Portanto, uma tomada de decisão com base em conhecimento precisa levar em consideração não apenas aqueles pontos de vista que agradam aos meus vieses, que agradam à minha opinião, que agradam à minha visão de mundo, mas sim todos os pontos de vista que eu consiga reunir, principalmente aqueles que são desfavoráveis aos meus. Então imagina que você tenha, nesse caso nós estamos simplificando para duas linhas, né, diametralmente opostas, totalmente a favor, totalmente contra. Mas lembre que entre um e outro eu tenho uma série de outras possíveis estações para poder parar. Eu poderia trazer para cá mais 5, mais 10, mais 15 autores diferentes que não concordam totalmente com um nem com o outro e que têm uma posição diferente em relação aos dois e que somariam ainda mais a essa discussão. Perdão, que acrescentariam ainda mais a essa discussão. E como poderíamos fazer então no caso desses dois? Imagina que você tem as pesquisas de Kohn. E as pesquisas dele você vai encontrar vieses dele, você vai encontrar conclusões que ele toma que não estão amparadas por dados e fatos, são interpretações dele relacionadas aos estudos que ele avaliou. Por exemplo, dizer que recompensas são negativas sempre, como ele fala, é uma interpretação dele. Isso a gente pode assegurar pelo fato de haver também estudos científicos que provam o contrário. Mas para chegar nessa interpretação, ele também teve acesso a conhecimento validado. Qual é o conhecimento que o Alfie Kohn teve? Mesma coisa em relação a Alice Dickinson. Quais são as interpretações dela? Quais são os vieses dela?
e quais são os conhecimentos que ela realmente tem. E a gente vai perceber que em alguns casos eles podem vir a concordar nos seus próprios vieses, o que é essa região laranja escura da sua tela, das orelhas, onde as duas orelhas do Mickey se encontram. E também eles terão concordâncias em relação a dados e fatos que nós podemos comprovar. Uma vez que nós consigamos mapear o que nos argumentos dos dois são vieses que eles concordam, são dados e fatos que eles têm visões exclusivas, ou dados e fatos que eles de fato tenham convergência e que sejam comuns aos dois, agora chega um ponto em que a gente pode começar a organizar isso para tomar algumas decisões relacionadas ao que fazer, né? Imagina que eu queira criar um plano de incentivos e recompensas na minha empresa e que para fazer isso eu esteja sobre o ombro de gigantes. Então eu estou trabalhando com as pesquisas de Alf Kohn e de Alice Dickinson e a partir de agora eu posso, por exemplo, utilizar um material como esse, um processo de divergir e convergir para avaliar as informações que nós temos, não apenas a partir dos pontos de vista de dados e fatos, mas também abrindo espaço para a intuição, também abrindo espaço para o pensamento crítico, também abrindo espaço para nossas preferências, sem desconsiderar nenhuma forma de pensar. Eu não vou explicar aqui em detalhes o modelo dos 6 chapéus do pensamento, mas eu deixei aqui para você um pequeno e-book que você pode acessar, tanto para conhecer melhor sobre esse modelo, quanto para ter uma forma, ter um exemplo de como aplicá-lo. Você pode, clicando aqui no link que eu vou passar para você, nessa setinha download, você vai baixar o material e pode utilizá-lo, pode entender sobre ele. O que são os 6 chapéus do pensamento, então? Um método para que eu possa organizar uma sequência de ações que me permitam trabalhar tanto com dados e fatos, quanto com outras formas de pensar. São 6 formas de pensar. Forma de pensar baseada em dados, forma de pensar baseada em precauções, em alternativas, em sentimentos, em benefícios, e a forma de pensar azul, que é aquela que controla a dinâmica. É como se fosse um brainstorming, mas muito mais estruturado, né? Então eu poderia, por exemplo, criar uma estrutura aqui, a partir dos 6 chapéus do pensamento, para, olha, queremos criar um plano de reconhecimento e incentivos. Chapéu branco. O que nós conhecemos de dados e fatos sobre isso? Conhecemos que há a pesquisa X que fala que recompensas e incentivos são prejudiciais nessas condições. A Y fala que são favoráveis naquela. A Z fala que se fizermos de tal forma, poderemos ter benefícios com esse tipo de recompensas. Estou baseando aqueles 3, 4, 5 minutos que nós estamos usando o chapéu branco apenas em dados e fatos comprovados cientificamente. Depois dessas pesquisas, quais nós gostamos mais? Chapéu vermelho. O chapéu vermelho não precisa justificar. Eu posso simplesmente falar, eu gostei mais desse ponto de vista porque conversa melhor com a nossa cultura. O que pode dar errado ao colocarmos isso para funcionar? Chapéu preto. Quais são as vantagens de trabalharmos com essa linha de pesquisa aqui dentro? Amarelo. Que ideias nós podemos ter para poder implementar isso aqui? Chapéu verde. Por exemplo, e em um processo ritualizado aqui de meia hora, nós conseguimos partir de todos os pontos de vista e ainda assim temos uma ideia do que fazer. Ou várias ideias. Uma outra forma de você trabalhar e torna essa dinâmica ainda mais interessante é se você agregar técnicas de perguntas poderosas na hora de trabalhar os chapéus. Por exemplo, antes de começar o chapéu branco, crie uma pergunta poderosa que incorpore o chapéu branco. Por exemplo, o que nós temos de informações validadas? Chapéu verde. E se fizéssemos diferente? O que poderíamos fazer? Chapéu preto. Por que isso poderia vir a dar errado? Chapéu verde, novamente. Como podemos corrigir esses erros? Então deem uma olhada no e-book de Perguntas Poderosas, um curso bem interessante que eu fiz no ano 2023, porque ele pode te dar ideias de como criar a sequência de chapéus, como fazer as perguntas para os chapéus. Como eu te disse, eu não vou explicar aqui esse processo, mas você pode encontrar muitos vídeos, tanto na internet geral quanto no meu próprio canal do YouTube, sobre isso. E claro, depois, se vocês quiserem conversar ou marcar uma dinâmica dessa, podemos fazer juntos. A partir da dinâmica dos 6 chapéus, podem emergir temas, emergir ideias.
que nós vamos agrupar aqui. Então o passo 3 é pegar tudo aquilo que saiu dos 6 chapéus, ou da dinâmica que você fez no passo anterior, não necessariamente você precisa trabalhar com 6 chapéus, pode trabalhar com brainstorming também, e agrupar as ideias que saíram em temas. Por exemplo, um tema poderia ser reconhecimento extrínseco, financeiro. Outro poderia ser trabalhar motivadores por meio de gamificação. Outro poderia ser um plano formal de incentivos e recompensas a ser aprovado pelo RH. Outro poderia ser experimentação em projetos piloto. E assim por diante. Esses temas nós podemos primeiro colocá-los aqui e estabelecer como eles se conectam. Aqui em cima vocês vão encontrar os passos que você pode fazer, inclusive com uma orientação em relação a tempo. Passo 1. Alinhe todos sobre o propósito de alimentação e exercício. Passo 2. Diga aqui onde qual é a nossa documentação de referência. Nesse caso é a nossa base de artigos do Chronicle. Tem as dicas, né, aqui do que você pode fazer, como você pode utilizar esse painel melhor. 4. Capture o máximo de percepções, ideias ou outros conceitos. Nesse caso, estou sugerindo os 6 chapéus, mas como eu disse para você, você pode trabalhar com brainstorming tradicional. Organize os post-its em temas usando ferramentas de caneta ou formas, né? Aqui nesse caso nós trabalhamos com formas aqui, ó. Um post-it retangular. Conecte os temas para destacar relações. Então, olha, o reconhecimento, o programa de reconhecimento oficial corporativo depende de um experimento antes. A gente tem que fazer um pequeno experimento para conseguir ganhar apoio. Então a gente consegue estabelecer uma conexão entre os temas. E aqueles temas que estão ali, você pode trazer para cá e pegar as ideias que saíram dos 6 chapéus, ou mesmo gerar novas ideias. Olha, então, que temas a gente tem? Então, reconhecimento oficial pelo RH, experimento, reconhecimento com gamificação, programa de incentivo específico naquele time, trabalhar apenas motivação intrínseca. Quais são os temas que emergiram da nossa dinâmica anterior? E que ideias nós podemos ter para colocar aquilo para funcionar? Aqui nós podemos criar mais ideias a partir do resultado dos 6 chapéus, ou até mesmo rodar um novo processo de 6 chapéus só para gerar essas ideias. Isso pode vir por meio de um hackathon, isso pode vir por meio de um design sprint, isso você pode conectar uma série de outros métodos de ideação para usar as informações dos passos anteriores para gerar ideias para esses temas. Uma vez que você tem as ideias, pede para as pessoas que estão com você votarem. Quais ideias nós achamos mais interessantes? Quais nós queremos priorizar? E a partir da primeira ideia que vocês, do ponto de vista do ranking, a mais votada, você pode criar um experimento para colocar isso para funcionar e ver se funciona ou não. Por exemplo, utilizando o Lean Change Management para isso. Então veja, eu parti de 2 visões diferentes e criei um processo de divergência e convergência para entender como nós podemos aproveitar os pontos em comum e os pontos cegos dessas ideias. Está aí, janela de Johari é uma outra ferramenta que você poderia utilizar aqui também. Quais são os temas que emergem a partir do que nós descobrimos? Que ideias eu teria para implementar esses temas? E por onde nós vamos começar? Então, depois disso, o que eu recomendo para você? Que você reserve alguns minutos para rodar isso, seja sozinho, ou se você puder, com mais pessoas, o que seria mais interessante, porque o 6 chapéus sozinho funciona, mas fica muito pobre comparado com o que você pode ter quando você executa isso com mais gente. Então a ideia é que você possa rodar isso, possa testar, e depois compartilhar suas percepções com a gente no próximo encontro do Chronicle, ou a qualquer momento no nosso Classroom. Está aqui um pequeno framework para que nós possamos trabalhar a partir da combinação tese, antítese e síntese. Espero que vocês tenham gostado.